deixa eu explicar rapidamente, então. Eu tenho 71 anos, eu já fui religioso por 50 anos, há 21 eu sou ateu, e já escrevi vários livros sobre ateísmo, vários livros sobre outras coisas também, que eu distribuo gratuitamente na internet. Eu faço debate na internet e faço vídeos também. Tudo isso com a finalidade de pregar o ateísmo. Não é pregar, é demonstrar, mostrar o que o ateísmo tem de bom e a diferença que tem para o religioso. Entendeu? E eu tenho família, sou casado, tenho filhos, tudo, agora aqui no Rio de Janeiro. E estou à disposição das pessoas que querem saber a respeito. Eu hoje tinha uma apresentação especial que eu gostaria de fazer. Seria interessante que todos estivessem aí para não perder o fio da meada. Quando eu estive no Canadá, eu fui convidado por um amigo meu que me levou à fazenda da mãe dele. A fazenda da mãe dele era só neve pura, e não tinha morros, nada, aquela planície muito grande. E eu estava de manhã cedo conversando com a dona da casa, uma senhora muito simpática, que sentou-se à mesa à minha frente, e eu tentando falar inglês com ela, e ela falando inglês comigo. Então eu reparei que o sol estava batendo aqui na ponta do cabelo dela. E eu achei que a luz já devia estar incomodando, e eu pensei comigo, assim que esse sol lá no horizonte, que chegava por trás da janela, subisse no horizonte, a luz que estava na testa dela ia descer para os olhos dela. E eu fiquei preocupado com isso, cheguei a pensar assim, eu acho que eu vou oferecer ela a trocar de lugar, porque o sol já vai bater nos olhos dela. E eu esperei o sol fazer isso e ele não fez. O sol não passou daqui da testa dela, ela naturalmente já sabia disso. Mas eu fiquei impressionado. O que aconteceu lá no Canadá? O sol andou de lado. Ele fez assim, ele nasceu assim e morreu assim. Ele não subiu, que nem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente percebe, mas ele andou de lado. Bom, isso é curioso pelo seguinte, a nossa cultura religiosa vem lá do hemisfério norte. Lá do Canadá, talvez não tanto, mas é hemisfério norte. Tanto é que o nosso Papai Noel, que 25 de dezembro, tem uma roupa representativa de bastante aquecida. Então, a história de Papai Noel veio de lá, as histórias religiosas todas vieram do hemisfério norte. Há muitos e muitos anos atrás, o povo era completamente ignorante e não entendia absolutamente nada, aí ficava espantado com o sol, as estrelas, a lua, aquelas coisas fascinantes que aconteciam, e eles não tinham a menor explicação. Para eles era uma bola de fogo enorme que subia no horizonte e esquentava todo mundo, e dava vida às plantas, etc. Tal, e eles não sabiam explicar. Muitos desses povos espalhados aí no mundo inteiro, do hemisfério norte, começaram a endeusar o sol. Como era muito comum, eles passaram a chamar o sol de Deus, era o Deus Sol. Então tinha o Deus Lua, tinha os outros deuses também, mas tinha o Deus Sol, que era mais importante do que todos os outros. Aí acontece o seguinte, eu vou mostrar para vocês a coincidência terrível que tem entre a história de Jesus e a história do Deus Sol. Mas é uma coincidência quase perfeita. Você disser assim para mim, mas a coincidência com Horus, mas Horus não fez isso, não fez aquilo, e que Mitra não foi bem assim, tudo certo. Mas o Sol é inegável. Vou explicar para você o que acontece. Existe no dia 23, 24 e 25 de dezembro, lá no hemisfério norte, o que se chama de solstício de inverno. Solstício de inverno é o dia mais longo do ano. E eu vou explicar para vocês por quê. Isso aqui que eu fiz aqui é uma representação da Terra, certo? O peão, quando roda, que a gente jogar o peão na infância, ele roda assim. Não sei se vocês lembram, o peão roda assim. Não é? Agora, a Terra não roda desse jeito. Ela roda desse jeito aqui, em torno do Sol, assim. A inclinação, deixa eu ver se eu estou conseguindo mostrar aqui. A inclinação é sempre para o mesmo lado, assim. Conseguiram entender? Não é assim, como faz o peão. Ela é assim. Aí o que acontece? Quando
o Sol bate pelo lado dela, e ela está nessa posição aqui, que estou mostrando. O Sol bate aqui, em toda ela, ilumina o hemisfério sul, mas não ilumina o hemisfério norte. Repararam aqui? Aqui em cima, o Sol não bate. Só bate aqui embaixo. Então, o Sol ilumina tudo isso aqui, menos o hemisfério norte. Bom, no outro, quando ele está na outra posição, aí acontece justamente o contrário. O Sol ilumina o hemisfério norte, não ilumina o hemisfério sul. Bom, por causa disso, acontece que existe a cada 6 meses a noite mais longa do ano e o dia mais longo do ano no inverno. A noite mais longa do ano é no inverno, que para nós aqui é dezembro, verão, para eles lá é inverno. Então, como o Sol bate diretamente aqui, certo? A Terra está girando assim, aqui em cima nunca é escuro, nunca é noite. A noite fica aqui embaixo. 6 meses de noite aqui, 6 meses de sol aqui, certo? Bom, acontece que esse Sol que está no horizonte, no dia 22 de dezembro, ele fica parado no horizonte, como se estivesse parado, porque ele não sai daquele lugar ali, ele fica fraquinho, quase descendo no horizonte, e não sai mais dali. Então, o que acontece? Dia 22, 23 e 24 de dezembro, o Sol não se mexe. Os antigos, as pessoas, os místicas antigas, achavam que o Sol, diziam que o Sol tinha morrido. Muito bem. No dia 25 de dezembro, o Sol dá a impressão de que renasce. E ele começa a se mexer de novo, só que agora no sentido contrário. Então, se ele mexesse assim, ele agora começa a se mexer assim. Isso é uma impressão em função da posição da Terra e a posição do Sol. Você tem essa impressão, claro que o Sol não se mexe, mas você tem a impressão na Terra que o Sol se mexeu. Ele vinha assim, parou aqui durante 3 dias e começou a voltar. Esses 3 dias, e essa data de 25 de dezembro, não é coincidência. Todos os deuses solares usam essa mesma data de 25 de dezembro e usam esses 3 dias como se fosse o Deus morto e o terceiro dia como o Deus ressuscitado. Repare que isso aí é uma mitologia dos povos antigos. Muito bem. Quando o Sol está na pior situação, que é lá embaixo, bem fraquinho, 3 dias parado, quase morto, o que tem acima dele exatamente é a constelação do Cruzeiro do Sul. Então o Sol está muito perto da constelação de Cruzeiro do Sul. Eles diziam que o Sol morreu na cruz. Ok? Bom, no dia 25 de dezembro, existe o alinhamento de 4 estrelas. Aquelas que nós conhecemos como as 3 Marias, que lá no hemisfério norte chama-se os 3 reis. E a estrela, me falou o nome agora? Falhou o nome, porque de repente falha mesmo, é assim mesmo. É a estrela mais brilhante que tem no céu nessa época. Os 3 reis e essa estrela, Assírios, lembrei agora, estão alinhadas exatamente na direção de aonde vai nascer o Sol. O Sol vai nascer aqui, deixa eu ver se melhor aqui. As estrelas estão alinhadas assim, as 3 e mais uma. Essa estrela principal aqui, que ilumina, é o que chamam também da estrela de Belém, aquela estrela que chama, que anuncia todos os deuses que nós chamamos deuses solares, e também anuncia a história de Jesus. As 3 Marias, ou os 3 reis no hemisfério norte, representam os 3 magos que vieram presentear Jesus Cristo. Então, você repara uma coisa, o Sol morreu, o Sol ressuscitou, certo? Os 3 magos vieram apresentar, são as 3 estrelas, e uma estrela maior, que é a chegada do renascimento do Sol. Outra coisa, o Sol, durante todo o ano, ele caminha, e os observadores daqui, antigos, começaram a reparar que ele vai passando através das constelações. Passa sobre embaixo de uma constelação, 2, 3. Essas constelações nada mais são que os signos do zodíaco, certo? E esse zodíaco é muito conhecido, porque são as instalações que a gente conhece aí na nossa
nesse calendário que a gente tem aí de adivinhação, esqueci agora o nome. Então, esses 12 signos que são dos zodíacos, que estão acompanhando o Sol na sua trajetória anual, representam os 12 apóstolos que acompanham Jesus nessa história toda aí. Eu não me lembro no momento se tem mais outras coincidências, tem coincidências da Páscoa também, etc. Tal. Mas é flagrante essa coincidência, esse tipo de cópia das coisas. Que cópia de quê? Cópia dos deuses solares, cópia de quem inventou o primeiro Deus Sol. O primeiro Deus Sol passou para o segundo Deus, foi para a Mitra, foi para Orion, foi para Buda, foi para Krishna, foram outros deuses. Tem mais de 50 deuses que acompanham essa mesma história. Então, 3 dias morto, no 4º dia renasce. Também ao mesmo dia que ele nasce, né? 25 de dezembro. É anunciado por uma estrela maior, tem os 3 magos que vêm a presentear, a confirmar o nascimento do Sol, o nascimento de Jesus, e ele tem 12 apóstolos que percorrem 12 signos do zodíaco, certo? Vocês não acham que isso aí, ainda mais considerando os outros deuses que têm histórias similares, todos nasceram no dia 25 de dezembro, morrendo, ficando 3 dias mortos, depois ressuscitados, e tem a ver com a história do Sol, com a mitologia do Deus Sol? Certo? Eu acho que não tem outra alternativa. Não é só por isso, e não é só por causa do Deus Sol que eu digo que Jesus não existe. Tem uma série de outras, muitas razões. Eu tenho um livro com 300 páginas explicando detalhes de tudo isso. Então não é um só fator. Esse fator do Deus Sol eu acho crucial, eu acho ele importante, que é uma excelente comparação que você faz a história de Jesus com a mitologia que existe no mundo, no passado e no presente. Entendeu? Mas não é só isso. Se fosse isso, eu escreveria um livro, como eu falei aqui para você aqui, em 5 páginas, eu acho que eu resolvi esse assunto. Eu tenho um livro de 200, 300 páginas, fiz um outro em seguida dando checkmate, acabando com o que sobrou ainda, quando eu contei a história, a sequência da história de Jesus Cristo, o que aconteceu, como foi que aconteceu durante todas aquelas épocas, desde o século I, início do século I. Então, não é só um fator, são muitos fatores. Você acabou de escutar um dos fatores que eu expus, que eu acho que é muito importante, certo? Coloquei no primeiro capítulo do meu último livro, mas não é só esse, tem mais de 200. Se você ler, lamentavelmente você não gosta de ler. Que aí onde a leitura justamente é o detalhamento. Se eu ficasse contando para você aqui o meu livro, eu ia levar aqui, eu acho que uns 3 dias falando, explicando tudo aquilo. Quando você lê, você absorve aquilo tudo rapidamente. Eu não preciso falar, ninguém precisa falar. Tá entendendo? Mas pode acreditar, pelo menos no que eu estou dizendo. Você sabe que eu sou um cara sincero. Você já sentiu que eu sou uma pessoa séria. Que eu sou sincero, não é? Não é só esse fator. Esse é um dos fatores. Vou dar outro exemplo para você. De fatores. Olha, eu tenho uma lista de 150 personagens históricos, escritores, dos mais consagrados, não é só escritor. Eu tenho uma lista do século I e tenho uma lista que vem até hoje, inclusive eu me coloquei nessa lista, de pessoas que não, ou seja, que participam do mesmo pensamento que eu. Eu digamos assim, me calquei neles mesmo, porque eles pensam como eu. Jesus Cristo não existiu. São 150 personalidades seríssimas que, no primeiro século, ninguém citou o nome de Jesus Cristo. Aliás, nem de Jesus Cristo, nem de Jesus, ninguém citou. Não tem um escritor, nem uma carta de uma pessoa para outra, ninguém. Quando existiu alguma coisa semelhante, que a pessoa diz, mas tinha Plínio falou não sei o quê, era de Crestos. E Crestos era o líder dos essênios. E os seguidores de Crestos chamavam-se cristãos. Então, quando a pessoa fala de cristão, não é de Jesus Cristo, falou de cristão, refere-se a Crestos. Isso no século I. Horus, 3.000 anos antes de Cristo. Supostamente nasceu em 25 de dezembro, de mãe virgem, com uma estrela no Oriente, foi apresentado por 3 reis, professor aos 12 anos, batizado aos 30 anos e possuía 12 discípulos. Mitra, 1.200 anos antes de Cristo. Nasceu em 25 de dezembro,
fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Atis, 1200 anos antes de Cristo, nasceu de mãe virgem, foi crucificado e ressuscitou após 3 dias. Krishna, 900 anos antes de Cristo, nasceu de mãe virgem, com uma estrela no Oriente, fazia milagres e ressuscitou. Dionisos, 500 anos antes de Cristo, nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, era rei dos reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, também ressuscitou. Jesus, nasceu em 25 de dezembro, fazia milagres, possuía 12 discípulos, morreu e ressuscitou após 3 dias. Só uma pergunta para encerrar o vídeo. Quem copia, aparece antes ou depois do que já existia? Até o próximo vídeo, pessoal!